Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alex. Alguns de vocês que estarão assistindo esse vídeo com certeza já me conhecem de alguns grupos que eu faço parte. Grupos de trade, de aposta em geral, grupos do WhatsApp, perdão. Grupos esses como o Fumble é Vida, o Top Trader 1.0. Tem um grupo também do Trader Green, o grupo do meu amigo o Nicolas, perdão, e do Fábio, tá? Inclusive o Nicolas colaborou comigo nisto que eu vou lhes mostrar aqui agora, sobre essa dica que eu vou dar para vocês, tá? Que é uma dica sobre os handicaps de quarto, tá? O handicaps de basquete, na verdade, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou esse cara aí aqui, esse moreno bonito, sensual demais, tá? Obrigada. Vou fechando a foto aqui pra não assustar ninguém, nem estragar o vídeo. E é isso. E bem, brincadeiras à parte, muitos de vocês que já estão em grupos comigo e compartilhamos grupos juntos e me conhecem já sabem que eu sempre estou compartilhando fotos de alguns extratos, algumas entradas que eu faço nos handicaps do basquete, tá? E muita gente se interessa por isso e sempre vem me procurar no privado e me pedir ajuda em relação a este tema, tá? E para que eu não tenha que ficar explicando a muita gente inúmeras vezes, ou seja, de maneira repetitiva, tá? Porque, pô, eu faço parte de grupos aí que tem 200 e tantas pessoas e aparecem 10 ou 15, eu tenho que explicar sempre a mesma coisa para um, para outro. Então, decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês aí e explicar já de uma maneira geral para todo mundo, tá? Desde já peço-lhes perdão pela inexperiência que eu tenho na gravação de vídeos e na edição de vídeos, tá? Eu não sou profissional disso, eu não sei nada disso, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então peço-lhes que me perdoem desde já por qualquer falha ou qualquer imprevisto que aconteça aqui no vídeo, tá, galera? Bem, antes de nada eu queria mostrar aqui para vocês alguns extratozinhos que eu tenho de entradas para que vocês possam ver como funciona isso, tá? Que pode ser uma via de escape ao trade ou para quem quiser simplesmente fazer como uma aposta normal mesmo, sem sei lá, umas entradas que podem ser constantes, tá? Aqui eu fiz 6 entradas e tive apenas uma perdida, tá? Eu costumo ter fazer entrada sempre de stake baixa, mínima, de 2 euros, tá? Aconselho a vocês que estiverem começando, que forem começar agora com isso, que façam entradas com stakes baixas também, tá? Stakes de centavos se for possível, que eu acredito que sim é possível na Betfair, pelo menos, não sei nas outras casas, tá? A Betfair é onde eu aposto. E que antes de mais nada, antes de vocês caírem para apostar já, que vocês façam uns testezinhos em uma folha de papel, vocês calculem e anotem no papel e depois confiram se teriam ganho ou não essas apostas que vocês calcularam. Bem, dito isso, aqui eu mostro para vocês, são entradas que vocês podem ver que não tem muito lucro, o lucro chega a ser interessante pelo fato de poder ser constante, dependendo da maneira em que nós empregamos a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, que não é uma técnica nada de complexo nem nada disso, é um métodozinho muito fácil, tá? É simples, que todo mundo pode aprender, mesmo quem não entenda de basquete, tá? Pode aprender. E vocês podem ver aqui que os ganhos aqui podem ser legais, a gente fazendo de maneira constante, tá? Vocês podem ver que, como eu falei, eu faço entradas de stake de 2, em algumas eu faço de 5, essa aqui eu perdi no caso. Eu vou subindo a stake de acordo com o que eu vejo, que eu prevejo que a facilidade do handicap cair é maior ou menor. Então, por exemplo, se eu acredito que eu vou ganhar por meio ponto, eu faço um stake de 2, tá? Eu entro com um stake de 2. Se eu acredito que eu vou ganhar por mais de um ponto ou 2 pontos, eu entro com um stake de 3. E assim sucessivamente. Se eu acredito que eu vou ganhar com 5 pontos, ou 6 pontos, ou menos, ou 4, ou seja lá quanto for, eu meto um stake de 5, tá? Isso vai depender do jogo, vai depender da interpretação que eu faça, tá? Porque isso é muito relativo, gente, entendeu? O que eu vou passar para vocês aqui não quer dizer que vocês vão ganhar, tá? Porque eu ganho. Não é assim. O que quer dizer é que eu vou passar para vocês a maneira de que vocês possam ter uma ideia aproximada do que pode acontecer no quarto e vocês terão que completar essa ideia com a interpretação que vocês farão do jogo, tá? Não precisa conhecer de basquete. Bom,
se conhecer melhor, entendeu? Mas tudo isso aqui é mais cálculo do que outra coisa. O restante que falta dessa outra coisa seria a interpretação que a gente vai fazer, tá? Com isso, infelizmente, a minha interpretação é uma, a de vocês será outra. E o que vai dizer quem vai ganhar mais ou menos, ou quem vai ganhar ou não vai ganhar, é a interpretação que cada um irá fazer sobre isso, tá? Esse é um extrato, esse aqui é outro. Vocês podem ver que aqui eu já tive bem mais entradas. Aqui foram 2, 4, 6, 8, 3 entradas e 2 perdidas, tá? Stakes de 2, como sempre, a maioria. Essa aqui de 5 eu ganhei. 3, 10, ou seja, é o que eu falei. Eu vou subir na stake de acordo com o que eu prevejo que o handicap vai cair com mais facilidade ou não, ok? Essa aqui eu previ que ia cair bem fácil e não caiu, tá? Essa de 15, por exemplo, acontece, às vezes acontece um revés assim no jogo e a gente perde. Isso é normal, tá? Se vocês perderem 1 ou 2 vezes ou 3, não se assustem, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que vocês tenham consciência de que vocês não irão ficar ricos fazendo apostas de handicaps de basquete. Então, por favor, stake baixa, consciência e amor à vossa banca, tá ok? Vamos lá. Aqui vocês podem ver aqui as stakes aqui. Stakes não, perdão, as cotas. Aqui, galera, tá em espanhol porque eu moro na Espanha, tá? Por isso que sai assim. As cotas aqui são sempre altas, tá? A mínima que vocês podem ver aqui foi essa. Não, tem uma de 1,58, essa aqui eu peguei bem baixa, tá? Mas a média vocês podem ver que é de 1,80, 1,90, 1,75. Sempre estarão nessa casa de 1,80 até 1,90 por aí, tá? Baixará um pouquinho, raramente baixará 1,58 como essa daqui que baixou, tá? Mas vocês encontrarão sim alguma vez ou outra. Bem, esse extrato é um. Esse aqui é outro, tá? Vocês podem ver que aqui eu fiz uma entrada muito alta. Para mim é alta, né? Pelo menos para mim, para vocês seguramente alguns não. Fiz uma entrada de 50 euros a 1,85 e peguei 92,50. Ou seja, um lucro de 42,50, tá bom demais. E porque aqui eu sabia que ia cair muito fácil o handicap. De fato eu ganhei por 10 pontos de diferença, tá? Não aconselho, repito, não aconselho nada de loucura nem apostar alto, galera. Por favor. Bem, vocês estarão se perguntando. Bom, esses aqui são apenas 3 extratos, hein? Que eu mostrei. Tenho muitos mais. Claro que eu não tenho aqui no computador, não achei. Mas eu sempre estou compartilhando nos grupos. E quem já me conhece, já viu que eu boto lá extratos com 20, 30 entradas e eu errando 1 ou 2, certo? E justamente por isso a galera me pede para ensinar esse métodozinho. Tá? Vocês perguntarão, pô, o cara não coloca as que ele perde? Pô, eu não perco muito. Essa é a questão. Porque eu tenho um controle e tenho mentalizado de que se eu fizer uma entrada e perder, e fizer a segunda entrada e perder, eu já paro de apostar nesse dia. Tá? Então, os heads que eu vou ter fazendo esse tipo de aposta são mínimos, porque eu tenho como limite meu sempre perder 2 apostas. Como máximo, eu estico até 3, perco 3 apostas e no dia que a partir do momento que eu perco 3 apostas, eu paro, fecho tudo e vou fazer outra coisa e eu tenho esse controle total. OK? Eu não fico pensando, perdi tanto e vou recuperar, não. Não penso nisso. Vou fazendo e a partir do momento que eu estou fazendo, estou ganhando, eu vou continuando. Se eu perder uma, eu continuo. Se eu perder 2, eu já, dependendo do dia, se eu estiver muito bem, eu estico até a terceira e se não, eu paro na segunda mesmo e já cancelo tudo e acabou o problema e o head é mínimo, ok? Bom, antes de nada, para vocês entrarem, o que eu faço, eu entro aqui nessa página aqui, Mis Marcadores, tá? Vocês conhecerão como, aqui no caso, como eu falei, eu moro na Espanha, por isso está em espanhol. Vocês conhecerão como o nome, a página de meusresultados.com, tá? Tá? Vocês podem entrar meusresultados.com. Tá? É só clicar aqui. Vocês podem ver que é a mesma interface da minha. E vocês simplesmente devem dirigir-se aqui a esta aba de basquete, tá? E entrarem aqui nos jogos ao vivo. Os jogos ao vivo são jogos que estão acontecendo neste exato momento. E são jogos que nós iremos calcular. Tá? Iremos fazer os cálculos dos handicaps. Tá? Infelizmente aqui tem uns jogos que não estão no intervalo. Vai demorar um pouquinho para a gente poder calcular isso. Vamos ver se a gente pega esse aqui. Enfim, vou voltar aqui. Enquanto os jogos estão rolando e a gente vai tentar aproveitar, vou explicando para vocês como funciona. Primeiro lugar, aqui vocês vão entrar agora, no caso eu entrei, tem 4 jogos, assim como vocês podem entrar e aparecerem 20 jogos, ou 10 ou 1 só, tá? Eu costumo fazer
eu costumo fazer vários jogos ao mesmo tempo. A vocês que estão começando agora, eu aconselho que façam de um em um, tá? Até vocês pegarem um macete e aprenderem e terem mais o raciocínio mais rápido, tá? Para que vocês possam poder apostar em mais jogos assim como eu faço. Deixa eu tirar esse aqui, que é um jogo que eu estava vendo aqui mais cedo. Bem, os handicaps do basquete em que consistem, tá? Nós temos que dizer, handicap é uma palavra que significa desafio, tá? Então handicap de quarto significa desafio de quarto. Então nós temos que dizer que a soma de um time, tá? Do time A e do time B em tal quarto será maior ou menor do que uma pontuação, do que uma line de aposta que a casa vai nos facilitar. Já seja ela Betfair, Bet365, Sporting Bet ou a casa que vocês apostem, tá? Além desse handicap dos quartos, existe um handicap das metades, tá? Para quem não sabe, com certeza alguns já saberão, o jogo de basquete está composto por 4 quartos, que seriam esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui já é espaço para prorrogação, tá? E uma metade do jogo seriam 2 quartos. Então, nós teríamos que usar o mesmo conceito que usamos para fazer o cálculo do quarto, tá? Para as metades, ou seja, somar a pontuação do time A e do time B nas duas metades, time A 26 pontos e 17 pontos na primeira metade, time B 12 pontos e 20 pontos na primeira metade. Somarmos estas duas pontuações do time A com essas duas do time B e daremos um prognóstico apostando na pontuação da metade do quarto, e assim seria, ou do jogo, desculpa, e assim seria para a segunda metade, tá? Que inclusive começou agora. E além disso temos o handicap de total de pontos do jogo, que seriam a soma de ambos times, tá? Durante os 4 quartos do jogo, ok? Então, por handicap nós podemos calcular 1, 2, 3 e 4, que seriam handicaps de quarto, 4 quartos, 4 handicaps seriam dos 4 quartos, tá? E seriam mais 2 da metade, uma metade e a outra metade, tá? São 6. E o de total do jogo, que seriam 1, 2, 3, 4 quartos, somando a pontuação de ambos times, tá? Seria o 7º handicap em um jogo só. Se nós pegarmos esse jogo desde o princípio, podemos calcular 7 handicaps. No caso, como estou pegando aí um jogo que já está no terceiro quarto, só poderemos calcular 3, que seria 1 quarto, 2 quartos, não, 4 seria, desculpa. Seria 1 quarto, o outro quarto, a metade e o total dos pontos, ok? Beleza. Em que consiste esse cálculo? Eu costumo fazer aqui manualmente com a calculadora, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui uma planilha para que vocês possam fazer isso de maneira mais fácil e automatizada, tá? Inclusive eu quero até agradecer ao Nicolas, desculpa, sempre confundo o Nicolas com o Lucas, cara, não sei porquê. E como eu falei anteriormente no começo do vídeo, o Nicolas foi um cara que teve a ideia de fazer essa planilha. Eu passei para ele o método que eu uso e ele teve a ideia de fazer essa planilha. Então ele se sentiu mais cômodo fazendo assim do que fazendo manualmente como eu faço. E em teoria é mais cômodo, mas claro, eu sou um cara mais acostumado a fazer como eu faço antes. Eu fazia antes, né? Então é que meu raciocínio trabalha mais rápido assim e é mais preciso no caso, né? Porém, a planilha está aí, eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam fazer uso dela e tentarem espremer um pouquinho essa técnica aí, esse método, tá? Que eu vou passar para vocês. Galera, desculpa esses intervalos que eu estou dando assim, é porque eu estou fumando, entendeu? E esses sopros que eu estou dando não é nervosismo não, é porque eu estou fumando mesmo, tá? Não é bom fazer apologia a isso não, mas é isso, é a realidade. Bem, em que consiste o cálculo? O cálculo do quarto é o seguinte, como eu falei, temos que somar a pontuação do time A e do time B, tá? E, antes de mais nada, eu costumo fazer os handicaps nesses jogos da tarde, tá? Jogos que não são da NBA. Por quê? Porque o nível técnico é mais baixo, então a gente tem uma facilidade maior de poder calcular os handicaps, tá? O nível é mais baixo basicamente porque o nível dos jogadores não nem se compara ao nível dos jogadores da NBA, tá? E porque principalmente a rotação, por esse fato, a rotação dos times, a rotação seria o revezamento dos jogadores durante o jogo,
os reservas que entram têm um nível mais baixo do que os titulares, bem mais baixo, né? Não é igual na NBA, que na NBA o reserva é um reserva, mas o nível dele é mais equiparado ao do titular do que nessas ligas aqui, né? Outra diferença principal é que os jogos aqui dessas ligas, eles têm apenas 10 minutos por quarto, tá? Sendo que nos jogos da NBA, eles têm, cada quarto dura 12 minutos, tá? Então, vocês tenham isso em conta, tá? Quando eu comecei a fazer isso, eu fazia com alguns jogos da NBA, me dava bem, porém chegou um momento que eu já não estava conseguindo me dar tão bem, então eu parei, né? Porque é de madrugada aqui pra mim, não tem muito tempo, eu já chego com sono e vou fazer os handicaps meio dormindo assim e tal, então não vale a pena, você tem que estar bem atento, tem que estar ligado pra você pegar. Eu que costumo fazer vários jogos ao mesmo tempo, então no meu caso, quando eu vejo que eu estou um pouquinho distraído, seja por qualquer motivo, ou seja, que eu não estou tão ligado como eu deveria estar, eu já não faço. Então, no caso da NBA, eu não faço por isso. E além do que eu falei, expliquei anteriormente aí, o nível é muito mais alto e é mais difícil a gente ter um cálculo aproximado do que pode acontecer. Tá? Vamos lá. Como eu falei, cada quarto tem 10 minutos e o que temos que fazer? A conta é simples. Tá? Nós temos que pegar a pontuação. Vou pegar esse aqui que já está acabando e eu vou tentar fazer depois aqui na prática com esse aqui com vocês. Tá? Quando temos que somar a pontuação do time A com o time B, tá? No caso aqui, 14 mais 12. 14 mais 12, eu já sei que seriam 26, mas eu estou colocando para vocês verem, tá? E dividir essa pontuação aqui pelo tempo jogado, tá? Dividido por 9, nos dará uma média de 2,88 pontos por minuto, ok? Esses pontos, ou seja, eles estão dizendo que nesses 9 minutos aqui, a média foi essa, tá? Isso aqui nós multiplicamos pelo minuto que falta, que seria 1 minuto para completarem os 10 minutos do quarto, tá? Multiplicamos por 1, nos dará uma média de 2,88 e somamos com a pontuação que já ocorreu no quarto, 26 pontos, tá? Mais 26. Dá uma média de 28,888 tal, 9. Então, colocamos em 29 pontos, tá? 29 pontos. Como aqui me estava dando uma média de pontuação de 2,88, ou seja, 3 pontos, eu costumo colocar uma média de margem de erro em cima, por qualquer eventualidade ou qualquer imprevisto que possa acontecer no jogo. O time subiu o ritmo de pontuação e pode nos complicar. Então eu costumo dobrar, em alguns casos, dobro e meto algum pontinho mais em cima ainda, para poder não ter erro. Então aqui a média que a gente obteve foi de 29 pontos. A média que estavam nos dando era de 2,88, 89. Vamos botar logo 3 aqui para arredondar, tá? Eu multiplico isso por 2, serão 6, tá? Aqui 3 por 2 são 6 e somo com os 29, que foi o cálculo que eu obtive, o cálculo preciso que eu obtive da calculadora com os números que eu coloquei na hora que eu fiz o cálculo. Tá? Com isso, com isso eu obtive 35 pontos de previsão para este quarto. Este número, galera, é o número que eu fiz, é o cálculo que eu obtive somando os números reais do jogo mais os números que eu coloquei em cima como margem de erro, tá? O número que a calculadora me deu foi 29, tá? E eu coloquei mais 6 pontos, porque eu quero colocar mais 6 pontos por um imprevisto, caso aconteça algum imprevisto, como eu já falei. E este 29 aqui é um cálculo aproximado que a calculadora me dá, não está dizendo que vão sair 29, entendeu? Pode dizer que, de acordo com a média do jogo, a tendência é o máximo possível que pode sair com essa média são 29 pontos, tá? Então eu somo 6 e dá média de 35 pontos. Então nós temos que vir na Betfair ou na casa de aposta e fazer a aposta de acordo com a line que está lá. Vou fazer isso aqui na prática para vocês verem e com a tabela, a planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Em primeiro lugar, eu gosto de fazer a organização da seguinte forma. Eu venho aqui, escolho um jogo ao azar, tá? Vou escolher esse jogo aqui do Fenerbahçe, por exemplo, tá? E esse jogo aqui do Laboral Kucha, ok? Aqui, na ordem, eles aparecem esse em primeiro e este em segundo, tá? Então, eu vou identificar primeiro o jogo do Fenerbahçe aqui na Betfair, ou na casa de aposta, aqui no Sportbooks, para quem usa a Betfair. Vamos em baloncesto, aqui no meu caso baloncesto é basquetebol, para vocês aí vai estar em português normal. Achei o jogo do Fenerbahçe, entrei, tá? Aqui, o Laboral Kucha, vamos abrir aqui uma outra tela, tá? Laboral Kucha e Brose Baskets.
Aqui. Vamos de novo lá no basquete. Tá? E Laboral, Cultura e Brose Baskets. E aqui eu tenho na ordem em que eu vejo aqui. Tá? Eu costumo marcar aqui porque quando aparece aqui muitos jogos, e eu costumo fazer 7, 8 jogos ao mesmo tempo, como eu falei, então às vezes eu me atrapalho, entendeu? Então eu marcando os seus jogos que eu tenho que apostar. Tá? Aqui me aparece primeiro o Fenerbahçe, aqui me aparece segundo na ordem, tá? Que aparece aqui. Então eu deixo aqui também na ordem, primeiro o Fenerbahçe, segundo o Laboral Cultura. Ok? Assim eu não me atrapalho, tá? A planilha é a seguinte, além disso, tem essa organização que eu gosto de fazer da tela, eu deixo aqui assim, tá? A planilha é essa daqui, handicap de basquete, ela é meio colorida assim, não estranhe, porque meu computador você pode ver que é meio todo preto assim, entendeu? Então até o Excel é preto, então eu tenho que deixá-lo colorido, senão eu não enxergo nada, tá? Então vejam bem, aqui a planilha é muito simples, ela é automatizada, são os cálculos que eu fiz, eu vou calcular aqui para mostrar para vocês como funciona esse jogo aqui que já mudou, tá? São 19 pontos. Estou somando aqui. Eu sempre faço a partir do minuto 6, hein, galera? Eu gosto de fazer sempre a partir do minuto 6, tá? Não gosto de fazer do começo do jogo, não. Sempre a partir da metade e 1 minuto mais do jogo, tá? São 19 pontos. Aqui, eu preenchi aqui os pontos marcados, preencho aqui o tempo atual, 6 minutos. Se vocês quiserem, vocês já podem deixar tudo aqui em 6, tá? Assim você só tem que preencher aqui esse ponto que já saiu aqui, tá? 19 pontos, ele está me dando uma média de 31,7, tá? Para o jogo, é uma média que a planilha está me dando, segundo os números que eu tenho aqui, tá? E eu vou pegar esses 3,2, que é a média de pontuação nesses 6 minutos, e vou multiplicar por 2, que seriam 6, mais 31,7. A gente pode até fazer com a calculadora aqui para ficar mais fácil, tá? 3,2 por 2, 6,4, mais 31,7 nos dá uma pontuação de 38,1. 38 pontos, tá? Então nós vamos aqui na Betfair, Fenerbahçe. Olhamos aqui, está no terceiro quarto, né? Sim, terceiro quarto. Nós procuramos aqui, tal, terceiro quarto. Tal, Fenerbahçe. Então, calculei 38 e a Betfair está me dando uma média de 37,5, tá? Quando a pontuação que a gente tiver aqui, obter aqui, for maior do que a line da Betfair, a gente vai em over, tá? A gente tem que analisar o jogo, obviamente. 19 pontos aqui. Neste caso, eu não acredito que vão sair porque, por exemplo, em 6 minutos eles fizeram 19 pontos. Então eles precisam fazer mais 17 pontos, 18 pontos em 4 minutos. Tá? Ou seja, a média, não sei. Eu não acreditaria. Eu, no caso, iria aqui, na minha interpretação, eu iria no under. Tá? E vou no under. Possa ser que me equivoque, porém, a minha interpretação de jogo é esta. Por isso que eu digo que o cálculo que sai aqui nem sempre é o que a gente vai encontrar aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que... Deixa eu ver o outro jogo aqui, como é que tá rolando. Esse aqui em 3 minutos. Quando ele aparecer aqui em 6, a gente muda, tá? Enquanto isso eu vou explicando aqui pra vocês. A planilha é isso que eu falei. A planilha nós simplesmente temos que preencher aqui o primeiro quarto, tá? Quando rolar o segundo quarto, a gente preenche o segundo quarto na hora que a gente for calcular. Aqui o outro quarto e aqui o último quarto, tá? E vai nos dar a média. Aqui vocês podem ver que já não dá, quando a gente preencheu o primeiro e o segundo quarto, ele nos dá a média da metade do jogo, tá? Primeira metade, first half, que vocês vão encontrar assim na casa de aposta, tá? E aqui a segunda metade é a mesma coisa quando vocês preencheram o terceiro e o quarto quarto. Ok? E aqui a pontuação final de acordo com... Quando vocês ficarem pelo último quarto, vai ficar assim, tá? Então, quando vocês meterem aqui o último quarto, 37 pontos, por exemplo, ele vai dizer que a pontuação será tal. E a interpretação vocês que tem que fazer, como eu fiz agora para calcular os quartos, tá? Bom, a pontuação ali está 23. Vamos olhar ali. Quando a gente faz a aposta, galera, ela aparece aqui, tá? A gente vem aqui nas apostas da gente e olha, ela vai aparecer lá, esperando lá o resultado. Entendeu? Vamos esperar ali para ver o que dá. Bem, eu fiz uma aposta de 2 euros, tá? Bem stake básica. Uma cota de 2, tá? No under 37,5, tá? Para pegar 4 euros, tá? De retorno. Como vocês sabem, no basquete não existe número decimal assim, tá? Esse ponto 5 aqui não existe, ou seja, um time não vai fazer 12 pontos e meio, não vai fazer 25 pontos e meio, ele vai fazer ou 12 pontos ou 25 pontos. Sempre o número inteiro.
E esse meio ponto que está aqui do handicap, eles dão para a gente poder, isso na verdade vai ser um diferencial, para a gente poder ganhar ou perder alguma aposta. É isso que vai salvar ou que vai quebrar a vida da gente. Entendeu? Vejam bem. Tá saindo ponto lá. Eita desgrama. Com 25 pontos. Então, faltam 4 minutos. Eu acho que eles vão fazer mais. A média tá aqui. A line baixou de 37 para 36,5. Isso pra gente é bom. Mas temos que rezar para que eles não façam mais pontos. Tá? Bem. Ela subiu de novo, mas a 1,75. Ou seja, tá uma cota baixa. É mais provável que 1,75 dê o under do que o over. Tá? Então isso continua sendo bom. Espero que eles não façam ponto. E vamos, enquanto isso, olhar o outro jogo aqui. Que já tá para mudar. Tá? Essa parte aqui da planilha, galera, aqui de baixo, ó, é simplesmente para a gente ter um controle do jogo, uma parada meio orientativa, tá? A gente vem aqui, enche aqui, ó, pô, primeiro quarto os caras fizeram 16 e 15 pontos, 31 pontos. No segundo quarto eles fizeram 25 e 13 pontos, tá? E no terceiro quarto a pontuação que fizer. E aí no caso, se a gente tiver uma duvidazinha, falar, poxa, será que eu vou no under, no over? Mesmo com o cálculo que a gente fizer, a gente olha aqui e fala, não, os caras estão fazendo uma pontuação alta, entendeu? Então eu vou botar uma pontuação tal, ou tal. Isso é só pra gente ter uma orientação do que aconteceu no jogo, tá? Isso aqui não vai mudar nada, entendeu? Isso aqui é só pra gente, é orientativo mesmo, pra gente saber o que vai acontecer no jogo e tal. 28 pontos, eles já fizeram lá. Deixa eu zerar aqui. Como eu falei, eu gosto de deixar sempre, porque eu calculo sempre no minuto 6, então eu gosto de deixar sempre aqui tudo no 6, tá? Isso aqui eu vou tirar porque a gente não está usando. O cálculo que eu fiz ali, eu não lembro qual foi na hora, mas enfim, deu aquele cálculo lá. Eu apaguei, deu 38 pontos. Já estão em 18 mais 12, são 30 pontos. Então nós temos ainda 8 pontos, não, 7 pontos e meio, desculpa, de margem de vantagem, tá? Ou seja, eles não podem, aqui 30 pontos. No caso a conta seria simples, seria 37,5 que nós temos, que é o que nós compramos, tá? 37,5, tá? Deixa eu ver quanto é que tá a line aqui deles. 37,5 ainda, beleza? 37,5 que é o que nós temos de aposta, tá? A line que a gente pegou. E eles podem fazer, como eu falei, eles não fazem números quebrados, eles não fazem números decimais, ou seja, números fracionados, tá? Então você faz de conta que se eles fizessem até 37 pontos, a gente ganhava, tá? Menos 37 seria um meio ponto de diferença pra gente, ok? Se eles fizessem 37,5 que a gente tem, se eles fizessem 38, menos 38 pontos, a gente perde por meio ponto, ok? O cálculo é basicamente esse aí. Vamos ver o outro jogo aqui, 6 minutos, beleza, vou fazer ele o outro jogo. 17, 27 pontos. Aqui esse aqui, tá? 17, 10, 27 pontos. 45 pontos, mais aqui 9 pontos. 45 mais 9 são 54 pontos, tá? Nesse jogo, que a line que tá dando. Então aqui estão me dando pontos atuais do segundo quarto. Laboral Culture. Estão me dando uma line de aqui, baixa. Então a gente vem aqui e coloca que a line vai ser, se bem que está muito baixa, 27, 17, 27 pontos para 42, mas tá boa. A gente coloca aqui que vai dar mais de 42 pontos e meio. O que eu quero dizer com isso, galera? Que quando a gente fizer o cálculo aqui na planilha, tá? A planilha vai nos dar esse número. Nós vamos pegar esse número daqui da média e multiplicar por 2, tá? E metermos aqui em cima e somarmos e tivermos uma média total. Faz de conta que, como eu fiz agora, deu 50 e tantos, 54, né? Foram os 45 mais 9, sim, 54 pontos. Se esse número que a gente obteve aqui como cálculo que a gente fez entre o número da planilha, que são cálculos reais da planilha, e os números que a gente colocou em cima, tá? Se este número daqui for maior do que a line da casa de aposta, tá? Nós iremos apostar no over, tá? Sempre, como eu falei, analisando o jogo, ok? Temos que ver a pontuação que saiu no jogo. Aqui no caso, por exemplo, saiu 39 pontos no primeiro quarto. Nesse quarto eu não sei se vão sair os 42 que eu quero. Pode ser que saia ou não, tá? Mas a teoria é essa, é simples. Quando a pontuação que a gente obtiver aqui for maior do que a pontuação daqui da line da Betfair, a gente vai no over, tá? Quando ela for menor,
Por exemplo, 54 faz de conta que aqui, em vez de estar 42,5, se tivesse 57,5, a gente iria no under. Por quê? Porque aqui eu estou jogando ainda pontos de margem de erro. Tá? Esses pontos de margem de erro eu jogo porque eu quero. Eu jogo por qualquer imprevisto, como eu falei. Entendeu? Esses pontos não entram no cálculo. Esses pontos não é a calculadora que me diz. Esses pontos sou eu que quero colocar em cima do que a calculadora me diz como margem de erro, como uma segurança para qualquer imprevisto. É como quem faz um under, como faz um over 1,5 e vai na proteção do under 0,5. Entendeu? Não sei se eu expliquei bem, mas é mais ou menos isso aí. Certo? Então agora temos que esperar. Deixa eu ver como é que está o outro jogo lá. 34 pontos. Tá rolando aqui. Tá? No jogo do Fenerbahçe. 35. Então ainda nós temos 2,5 pontos, que seriam, nós fomos de menos 37, ou nós fomos de 37, desculpa, 37,5 menos 35, nós temos ainda 2 pontos de diferença. Ou seja, podem sair 2 pontos ainda nesse jogo que nós ganhamos. Se saírem 3 pontos, nós perdemos. Tá? E o infeliz está fazendo falta ali. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. É assim mesmo. A gente sempre vai ganhar por meio, vai perder por meio. Isso aí é coisa que acontece. Não é nem a primeira, nem será a última vez. Não. Tá? E aqui já está mais difícil de sair ponto. Aqui fizeram 29 pontos. Precisa de 13 pontos ainda. Tá? Como eu falei, as apostas quando a gente faz, ela fica aqui. É só atualizar que ela aparece aqui. Tá? Aqui no meu caso, menos de 37 para o jogo do Fenerbahçe, que espero que não saia a ponta. Opa, terminou em 35. Não, tempo morto. O cara não acaba, bicho. E aqui é essa aqui de menos, mais 42,5, tá? Para o jogo do Laboral Cutia. É um time muito bom esse aqui, né? Aqui da Espanha. Vamos esperar para ver o que dá. Estão em 35 pontos. A gente poderia ter calculado a metade ali, mas eu não quis calcular porque eu estava pensando já no outro jogo. Então preferi esperar. Vamos ver o que acontece. E infelizmente, galera, como eu falei, eu sou um cara inexperiente nisso aqui, tá? Eu não sei editar vídeo. Então tem que esperar acontecer aqui a pontuação aqui, eu terminar o jogo aqui para eu poder conferir se eu ganhei ou não. Não sei fazer aquela barata, 34 pontos, eu não sei fazer aquele barato de adiantar o vídeo. Ah, espera 2 minutinhos que eu vou adiantar o vídeo, quando terminar eu volto. Não sei, porque eu não sei editar vídeo, é a primeira vez que eu gravo vídeo. Então, infelizmente, a gente depende disso aí, tá? O que eu quero dizer para vocês sobre a tabela, a planilha aqui, é que os cálculos que nós usamos para fazer a pontuação, os cálculos do quarto, tá? Nós também usaremos para fazer a metade e as duas metades e a pontuação total do jogo, tá? Ou seja, é o mesmo conceito. A média que nos derem aqui, nós calculamos com a pontuação aqui, tá? E jogamos em cima. Faz de conta que o último quarto só a gente dependia. A gente queria saber essa metade aqui do segundo quarto, por exemplo. Então colocamos aqui 25. Tá? Então essa primeira metade será uma média de 86,7. Tá? A gente soma aqui no caso aqui essa média aqui, que seria a segunda, né? A última média da hora que a gente fez, né? Então seriam 8 pontos, a gente mete aqui em cima, seriam 94 pontos para esse jogo aqui do Fenerbahçe, por exemplo. Deixa eu ver em quanto está. Aqui, pontos atuais 86. Calma aí, deixa eu ver aqui. 106. Não, a primeira metade, pô, cadê? É porque já não está aparecendo aqui. Ah, não, sim que está aqui, ó. Certo? Porém, claro, eu botei números aqui que não tem nada a ver, né? Eu coloquei outro número. Então deixa eu colocar o número real aqui que está acontecendo no jogo. Pô, falta, vamos perder o negócio ainda mesmo, velho. 37. Vamos perder por 1 ponto, cara. Vai sair lance livre aí, vamos perder por 1 ponto. Enfim, ou meio, não sei. Aqui, se eu tivesse colocado o número exato, a média não seria 86, seria a média que está me dando aqui, tá? Então a gente vai dizer se vai sair mais ou menos ou não. Olha lá, terminou, final terceiro quarto, deu 37 pontos, eu ganhei por meio ponto. Demos sorte nesse caso, tá? Sempre vai acontecer isso, viu, galera? É o que eu falei, não é nada de outro mundo, 38 pontos aqui. Tempo morto, preciso de 4 pontos ainda, 5 pontos. Aqui não sai não. É, 38 pontos aqui não sai não, cara, aqui tá difícil. E bem,
Deixa eu ver. A outra eu ganhei, né? Do Fenerbahçe, como eu falei, deram aqui 37 pontos e meio, saíram 37 pontos no jogo, no quarto, tá? Eu ganhei por meio ponto, é aquela continha que eu fiz anteriormente. Eu fui no 37,5 menos 37 que saíram no jogo, eu ganhei por meio ponto, tá? Deixa eu ver o que tá parando aqui. Elaborar o cut, ó. Aqui precisa de 4 pontos aqui, tem que sair esses 4 pontinhos aqui, bicho. 4 não, na verdade são 5, né? Eles têm que fazer 43 no caso, que eu coloquei mais de 42,5. Tem quase 5 pontos. Uma cestinha de 3 aí ia cair legal demais agora, hein? E aí assim, galera, a gente vai calculando desse jeito. Opa, 2 pontinhos caíram, preciso de mais 3. São 40 pontos ali, tá? E a gente vai calculando dessa forma. E infelizmente a gente não tem como fazer o cálculo exato, tá? O cálculo perfeito, porque estamos trabalhando com seres humanos, né, velho? Estamos fazendo cálculos aqui de jogos que dependem de seres humanos, que cada um tem sua condição, cada um tem seu aproveitamento, como eu posso dizer, sua falta de aproveitamento, cada um está em uma condição em tal dia, hoje o cara tá bem, amanhã ele tá mal, entendeu? Hoje ele não tá 100%, ele tá lesionado, ele tá jogando com infiltração, tá jogando de qualquer forma, entendeu? Enfim, que tudo isso influencia no resultado, tá? Que a gente calcule para isso aí. Opa, 3 pontinhos aí, ó. Belezal, papai. Saíram os 43 que eu queria, ou seja, saiu no limite. Vou ganhar por meio ponto. Beleza? Isso é para vocês verem que é assim, ó. O lance, galera, é o que eu falei, é vocês terem calma, é vocês confiarem na análise que vocês fazem, tá? Na interpretação que vocês têm, tá? E principalmente terem a consciência de que vocês não irão ficar ricos apostando em handicaps de basquete, tá? Um segundo, por favor. Pronto, vai acender um cigarrinho aqui. Então, galera, é basicamente isso aí, tá? O conceito é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem me conhece nos grupos, pode me perguntar perfeitamente. Quem não me conhece, que está vendo aqui esse vídeo aqui no YouTube, que eu vou tentar dar um pouquinho de assistência assim que eu puder, tá? Não garanto, galera, porque eu não tenho muito tempo, sinceramente. A vida aqui pela Espanha é muito corrida aqui pra mim, e eu trabalho na imobiliária. Eu sou diretor de uma imobiliária, então eu fico complicado, muito trabalho mesmo. E é meio difícil pra mim estar podendo dar assistência a todo mundo, né? Não é por falta de vontade, quem me conhece sabe que eu sou um cara aqui que adora ajudar os outros e ajudo mesmo. Gosto de fazer tudo de graça. Enfim, galera. No que eu puder ajudar vocês aí, entendeu? Vocês podem perguntar, podem pedir ajuda, tirar qualquer dúvida aí e tal.